Você já imaginou investir em fundos imobiliários quase de graça e ainda receber excelentes dividendos todos os meses, isentos de imposto de renda no seu bolso? Pois é, o mercado está cheio de oportunidades imperdíveis para quem quer aumentar a renda passiva com pouco dinheiro. Então fala pessoal, eu sou o Fidelis aqui do canal Café de Dentes e neste vídeo vou te mostrar quais FIIs estão descontados, mas seguem entregando ótimos rendimentos para os seus cotistas todos os meses, como eu falei, isentos de imposto de renda. Não perca essa chance de investir melhor com inteligência e estratégia. Então fiquem até o final do vídeo, mas antes um gole no café e bora ganhar dividendos. Bom pessoal, agora estou aqui no site do Investidor 10, onde eu faço todos os meus estudos, cálculos e análises sobre meus fundos imobiliários, minhas ações e outros ativos financeiros aqui do Brasil. Mas antes, já gostaria de pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva, deixe o like, ative as notificações e compartilhe o vídeo para mais pessoas, para que a nossa comunidade aqui no canal Café de Dentes continue crescendo cada vez mais e mais. Conto sempre com a ajuda de vocês, hein pessoal? Só lembrando, eu não faço recomendação de compra e venda de ativo financeiro. Tudo que eu vou passar aqui para vocês são estudos, cálculos e análises. Então não peguem esse vídeo como recomendação de compra e venda de ativo financeiro. Beleza, pessoal? Então vamos lá, já partindo para o primeiro fundo imobiliário que eu quero passar para vocês, é o XPML11, um fundo imobiliário gigantesco que nós temos aí na Bolsa de Valores, o maior fundo imobiliário que nós temos de shoppings. Então ele é um fundo imobiliário excelente, que dentro do seu portfólio tem shoppings maravilhosos ali na região de São Paulo, por exemplo. Então ele é um fundo imobiliário muito grande, muito bom. Eu vou detalhar ele aqui com vocês, depois eu vou abrir o relatório gerencial dele e dos outros fundos imobiliários também, para mostrar o portfólio de cada um desses fundos imobiliários. Mas o XPML11 é gigantesco, como eu falei, o maior fundo imobiliário de shopping que nós temos na bolsa. E olha isso, ele está cotando hoje R$ 100,66 e entrega um dividend yield na casa dos 11%, né? Ali é 10,99, então 11% de dividend yield para o fundo de tijolo. Isso aqui é excelente, isso aqui é muito bom. O fundo imobiliário de tijolo entregando 11% para os seus cotistas é maravilhoso. E olha isso, ele está com um PVP de 0,86. Então ele está extremamente descontado, ele está ali 14% descontado. Isso aqui é maravilhoso, como eu falei. Ele está com uma liquidez diária de 11,05 milhões, uma liquidez diária gigantesca para um fundo imobiliário que está cotando a R$ 100, perdão. Então você tem uma liquidez diária de mais de 11 milhões para um fundo imobiliário que cota ali mais de R$ 100. Isso aqui é muito bom, ele está com uma variação nos últimos 12 meses de 0,57%. E para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos no XPML11, hoje teria ele aproximadamente R$ 1.754,18. Aí, ó, descendo aqui para vocês terem só algumas informações sobre o XPML11, como eu falei, ó, ele é um fundo imobiliário de shopping e varejo. Ele está ali um fundo imobiliário de tijolo com uma vacância de 4%, fundo imobiliário de shopping, né? Para os fundos imobiliários de shopping, isso é uma vacância extremamente aceitável. Apenas 4% dos seus shoppings estão vagos, sem nenhum inquilino, então uma vacância muito boa para o fundo imobiliário do segmento de shoppings. Ele tem uma taxa de administração de 0,55% ao ano, tem 592.429 cotistas, com 56.720.776 cotas emitidas, um valor patrimonial gigantesco de 6,66 bilhões de reais. Então, valor patrimonial gigantesco que tem o XPML11, valor patrimonial muito alto, e o último rendimento pago por cota foi de 0,92 centavos para os seus cotistas. Então, descendo aqui, ó, vamos dar uma olhada quanto ele vem distribuindo no mês para os seus cotistas. Ele está com um yield no mês de 0,91%. Então ele está com um rendimento no mês muito bom, para, como eu falei, para um fundo imobiliário de tijolo, pagando mais de 0,90% no mês. É muito bom, é excelente, com o yield ali de quase 11%. Aí tá aqui, ó, com o dividend yield do XPML11, né, o dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 9,28% e o atual já está na casa dos 10,99%. A gente consegue ver essa escadinha, ó, como subiu muito, né, uma disparada muito boa no seu dividend yield, o XPML11. E aqui também tem o gráfico de dividend yield, né, como vocês podem ver, gráfico de dividendos, perdão, que como vocês podem ver aumentou bastante, o gráfico muito bonito, uma crescente muito legal que tem o gráfico do XPML11. Aqui quando ele faz a data com e a data de pagamento, geralmente ele faz a data com no meio do mês e uma semana depois ele vai lá e paga os seus dividendos para os seus cotistas. Então, como vocês podem ver ali, ó, no mês de julho, né, nesse mês ele fez a data com no dia 18, fez pagamento no dia 25, ele vem sempre pagando essa consistência de dividendos de 0,92 centavos por cota para os seus cotistas. Aqui está a fórmula do Magic Number do XPML11. Vocês podem ver que é o valor atual de R$ 100,65 e o último valor de dividendos pagos por cota foi de 0,92. Vocês teriam que ter aproximadamente 110 cotas para gerar o efeito bola de neve com o XPML11, porque com essas 110 cotas vocês já receberiam esses 100,65 e comprariam uma nova cota sem precisar colocar dinheiro do seu bolso. Obviamente que é sempre importante vocês colocarem dinheiro do bolso de vocês, mais os dividendos que vocês recebem, para gerar muito esse efeito bola de neve
a longo prazo, para quando chegar lá no futuro, né, no longo prazo, nos seus objetivos, vocês usufruírem na aposentadoria de vocês, na liberdade financeira e por aí vai. Então, 110 cotas vezes o valor atual da cota, vocês teriam que ter aproximadamente R$ 11.072 investidos no XPML11 para gerar esse efeito bola de neve com ele. Então, ó, descendo aqui, ó, XPML11, fundo imobiliário 5 estrelas. Aqui estão todos os imóveis. Eu não vou detalhar todos, porque como nós vamos abrir o relatório agencial, vocês vão ver lá. Mas ele tem 100 imóveis em São Paulo, 6 no Rio de Janeiro, 2 em Minas Gerais, 2 na Bahia, 1 no Paraná, 1 no Rio Grande do Sul, 1 no Amazonas e 1 no Rio Grande do Norte. Beleza, pessoal? Então, olha essa aqui, o histórico de taxa de vacância do XPML11. Excelente, ó. A melhor vacância que ele teve foi ali, né, em janeiro e fevereiro do começo desse ano, ele estava em 3,4%. Aí deu uma subidinha para 4,5%, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio ali. Aí junho e julho agora já desceu para 4% de novo. Então fica nisso. XPML11 tem uma gestora muito boa, uma gestora excelente, que é a XP. Então como vocês podem ver aqui tem um relatório agencial do dia 7/7. Então nós vamos abrir aqui, ó, o XP Malls. Aqui tá a rentabilidade e a carteira de ativos do XPML11. Como vocês podem ver, ele tem investimentos ali, ó, 91,8% são em imóveis. Aí ele tem 3,3% em FIIs, 3,7% em CRIs conversíveis e ele tem 1,2% em caixa. Isso daqui é a carteira do XPML11. Como vocês podem ver aqui, o total que ele tem em imóveis, o total em CRI, o total em FII e o total em caixa que ele tem. Então, ó, dando uma descida aqui, ó, vocês conseguem ver obrigações de CRIs do fundo, né? O gráfico aqui. Mas aqui temos os indicadores operacionais do XPML11, mas vamos descer aqui para a gente dar uma olhada no portfólio dele em si. Aqui está a diversificação regional que ele tem no seu portfólio: 75% no Sudeste, 14% no Nordeste, 7% no Norte, 5% no Sul. E aqui são a diversificação por administradores, né, em porcentagens de área bruta locável que ele tem. Ó. A maior porcentagem dele é nessa SIM, 14% na Allos, 15% na JHSF, né, que são os administradores que têm os shoppings. Então, ó, aqui ele também tem Guatemi, tem a Argo, ele tem o Gazeta, o HBF, que são os mais famosos. Aí descendo aqui, ó, vocês conseguem ver o histórico de transações, que isso aqui é bem legal, um histórico de transações que o XPML11 traz, ó, uma curvinha bem bonita, ó, de todas as vezes quando eles foram ali, ó, desde 2017, né, fazendo aquisição de shoppings lá do Caxias Shoppings, e vai até 2025 hoje, né, ali em abril de 2025 ele fez a aquisição de mais 10,04% do shopping Pátio Higienópolis. Então isso aqui é bem legal, um históricozinho bem legal, que vale a pena vocês abrirem e darem uma olhada. E aqui tá todos os shoppings dentro do seu portfólio: o Shopping Cidade Jardim, o Shopping Cidade São Paulo, o Tietê Plaza Shopping, o Shopping Jardins, o Plaza Sul Shopping, né, o Partês de Santana Shopping, o Shopping D, o FL Shoppings, que está em obra nesse momento, né, na rua Leopoldo Couto de Magalhães. Então, como vocês podem ver, é legal pra caramba abrir o relatório agencial sempre dos fundos imobiliários, que vocês conseguem ver os imóveis que eles têm, né, os shoppings que eles têm, mas os imóveis que estão em obras. Aí você vira e fala: puta, Hugo, eu frequento diariamente o Grand Plaza Shopping. Então, exatamente, se você investe no XPML11, você frequenta sempre o Grande Plaza Shopping, você frequenta um dos shoppings que você é dono ali, né? Então, isso aqui é bem legal, é bem divertido. Eu gosto bastante de investir em fundos imobiliários. Aqui, ó, como vocês podem ver, são sempre shoppings gigantescos que tem. O Carioca Shopping, o Shopping Metropolitano na Barra, o Shopping Tijuca, o Caxias Shopping, o Uberlândia Shopping. Então, são shoppings maravilhosos, shoppings gigantescos, que o fluxo de pessoas estão sempre indo, então estão sempre gerando caixa para o fundo imobiliário, né? Porque quando você vai no shopping, você gasta com pagamento de estacionamento, tem academia, tem os restaurantes lá dentro, tem as lojas, tem os quiosques. Então tem muita coisa que gera caixa para os shoppings. Então os shoppings arrecadam muito dinheiro todos os meses aí, né, para o fundo imobiliário XPML11, e com isso ele distribui bastante dividendos para os seus cotistas. Lembrando que os fundos imobiliários eles são obrigados a distribuir no mínimo 95% de todo o seu lucro para os seus cotistas. Então, voltando lá no Investidor 10, para a gente entrar no segundo fundo imobiliário, que é o GGRC11, outro fundo imobiliário muito legal, outro fundo imobiliário muito bom. Esse é de logística, né, indústrias e galpões. Fundo imobiliário que vem crescendo bastante aí nos últimos meses. Um fundo imobiliário bem legal aí da GGR Covep Renda, o fundo. Então ele está cotando, esse é diferente. Aquele lá era um fundo imobiliário base 100, esse é um fundo imobiliário base 10. Ele está cotando R$ 9,74. E olha isso, ele distribui um dividendo de 12,11%. Fundo imobiliário de tijolo distribuindo 12,11%. Isso aqui é muito bom.
Ele está extremamente descontado, assim como o XPML11, ó, ele está 13% descontado aqui, com uma liquidez diária de 4,44 milhões. Para fundo imobiliário base 10, ter uma liquidez diária maior assim é mais fácil, né? Porque o fluxo de pessoas comprando e vendendo, né? Por ser uma cota mais barata do que os fundos imobiliários base 100, então a liquidez diária é muito maior, ele tem uma variação nos últimos 12 meses de menos 0,31%. Para quem investiu para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos, hoje teria ali aproximadamente R$ 1.942,23. Aqui está algumas informações sobre o GGRC11. Como eu falei, é um fundo imobiliário do segmento ali de logística, indústrias e galpões do tijolo, né? Ele está com uma vacância de 1,40%, então isso quer dizer que apenas 1,40% dos seus imóveis estão vagos sem nenhum inquilino, isso é muito bom. Tem uma taxa de administração ali um pouquinho alta, de 1,10% ao ano, com 178.717 números de cotistas, com 152.452.675 cotas emitidas, com valor patrimonial de 1,71 bilhão. Então ele tem um valor patrimonial muito alto, um valor patrimonial muito bom também. O último rendimento pago por cota foi de 0,10 centavos para os seus cotistas, isento de imposto de renda. Então vamos descer aqui, ó, ele está com yield no mês. Ah, não está falando, mas eu vou pegar a calculadora aqui rapidinho. Vou entrar na calculadora para a gente calcular aqui, ó. Se a gente colocar 12,11% dividido por 12, ele está distribuindo ali exatamente 1,00% no mês. Então ele vem distribuindo 1% no mês para os seus cotistas. Então isso aqui é excelente, um yield que ele distribui no mês muito bom. Aqui está o gráfico, né, de dividend yield médio nos últimos 5 anos. Então vamos colocar aqui para ver. Ó, um dividend yield crescente muito bom, um gráfico bem legal de crescimento aí nos últimos anos, desde 2024 vem crescendo bastante. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de dividendos, ó. Uma constância muito boa de crescimento, como eu falei ali, ó, deu um pulo, né, aqui no mês de 2024. Então vem distribuindo bastante dividendos para os seus cotistas, o GGRC11. Aqui quando ele faz a data com e quando ele faz a data de pagamento para os seus cotistas, né, aqui o valor que ele vem distribuindo por cota para os seus cotistas, ele fez aqui, ó, geralmente ele faz, né, olhando aqui historicamente, o anúncio de dividendos no começo do mês e uma semana depois, né, ele já faz o pagamento dos seus dividendos. Então, ele fez o anúncio no dia 1/7 e pagou no dia 8/7. Então, como hoje é dia 31, acredito que amanhã, na sexta-feira, ele vai fazer o anúncio de dividendos, né, amanhã no dia 1/8, e uma semana depois, na semana que vem, ele já vai fazer o pagamento dos seus dividendos para os seus cotistas, para quem é cotista aí do GGRC11. Aqui está a forma do Magic Number. 9,73 valor atual da cota, o último valor de dividendos pago por cota foi de 0,11, então você teria que ter 93 cotas para gerar esse efeito bola de neve com o GGRC11, porque com essas 93 cotas vocês receberiam esses 9,73 e comprariam uma nova cota deles sem precisar colocar dinheiro do seu bolso. Então 93 vezes 9,73, vocês teriam que ter ali aproximadamente R$ 905 investidos no GGRC11 para gerar todo esse efeito bola de neve maravilhoso. Os juros compostos funcionam e funcionam muito, pessoal, é muito legal isso aí. Eu gosto bastante do juros compostos. Eu fiz um vídeo, né, esses dias atrás falando da regra 72. Lá eu comentei que o Albert Einstein falou que os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Eu concordo plenamente com o Albert Einstein. Para quem não viu esse vídeo aí da regra 72, é muito legal. Tá aí, né, nos últimos vídeos que eu fiz. Então, dei uma passada lá e dei uma olhada. Aqui, ó, a lista de imóveis do GGS11. 11 imóveis em São Paulo, 5 em Minas Gerais, 4 no Rio de Janeiro, 4 no Paraná, 3 em Goiás, um na Bahia, um em Pernambuco, um no Mato Grosso, um na Paraíba, um no Rio Grande do Sul, um em Santa Catarina. Então são imóveis muito bons. Aqui está a taxa de vacância, uma taxa de vacância excelente. Ali até fevereiro de 2025 ele não estava com uma vacância nenhuma, mas ali a partir de março até hoje, né, até julho de 2025, ele está com uma vacância ali bem baixa de apenas 1,4%. Então uma gestão muito boa. Aí aqui, ó, vamos abrir o relatório agencial, ele está aqui na segunda página, né, para quem quiser tá olhando aí, ó, não, deixa eu ver. Na primeira página não está, na segunda página tá aqui, o relatório agencial na segunda página, referente ao dia, aqui ó, soltou no dia 18/7, né, mas referente do mês passado, assim como do XPML11, é referente ao mês de junho, porque você sempre vai ler o relatório gerencial no mês seguinte, mas falando do mês anterior. Então aqui ó, junho, né, assim como do XPML11, só lembrando vocês, era do mês de junho. Aqui no GGRC11 não é diferente, e tem uma tipologia de imóveis, ó, logísticos 59,30%, indústria, ele tem 21,18%, em híbridos ele tem 19,51%. Aqui é o ramo de atividade, ó, 27,25% é comércio varejista, 21,50% alimentos e bebidas, 19,36% máquinas, equipamentos, veículos e peças, 13,48% química e petroquímica, e por aí vai, tem outros negócios em têxtil, metalurgia e siderurgia, agronegócio e tecnologia. Então ele tem bastante
bem diversificado aí, né? Ele é um híbrido aí dentro dos galpões logísticos, bem diversificado o seu portfólio em várias áreas muito boas. Aí que nós temos na Bolsa de Valores, né? Aí em todos os negócios que nós temos no ramo aí aqui no Brasil. Então aqui estão os ativos imobiliários, né? Os galpões logísticos do GGRC11. Como vocês podem ver, ó, são galpões logísticos com área bruta locável, né? A ABL ali, ó, muito grandes. Muito grandes mesmo, ó, Ambev lá em Guarulhos, né? Ambev Itajaí, Ambev em Pelotas, Ambev em Santa Luzia, o Americanas ali em Uberlândia. Então, muito legal, ó, são galpões muito grandes, ó, Santa Cruz ali em Anápolis, a Hering em Anápolis, o CD Campinas ali em Campinas, o Todmo em Cuiabá. Então, como vocês podem ver, em várias regiões do Brasil, desde lá do sul até lá no Mato Grosso, ó, como vocês podem estar dando uma olhada aqui, ó, o Mills, né, em Camaçari, o Supermarket no Rio de Janeiro, o Martin Bauer em Curitiba. Aqui, ó, são galpões AAA. Então são galpões fantásticos que receberam notas aí, né? Receberam um selo aí AAA, então são galpões muito bons. Olha o tamanho da área bruta locável desse galpão logístico. Ali o grupo CB, né? O Açaí Atacadista no Rio de Janeiro. Gigantesco esse galpão logístico. O Daft na Extrema Minas Gerais também muito grande. Então são galpões logísticos que receberam ali, ó, selos AAA. Aqui tem outros ativos, ó, o Cotia, o Extrema. Então, como vocês podem ver, são galpões logísticos gigantescos. Abram o relatório gerencial, dê uma olhada em todos os galpões logísticos. Aqui tem a localização dos imóveis, como eu falei, ó. Aqui, né, no Sudeste, ó, ele separa por regiões, ó. Aqui dentro do Sudeste, tudo isso, ó, Ambev, Lojas Americanas, a Daft, a Aptiv, a Casas Bahia, o Açaí, né, a Ambev, a Air Liquid, caminhões, né, e ônibus da Volkswagen. Aqui tem as localizações ali no Sul, né, a Ambev, e vai, por aí vai, ó, a Hering ali no Centro-Oeste, né? Então, como vocês podem ver, bem legal o relatório gerencial aqui no Nordeste também. Então, um relatório gerencial bem bonitinho, bem detalhadinho. Falo para vocês, abram o relatório gerencial, deem uma lida para ver o que está acontecendo no fundo imobiliário que vocês investem. Eu tento passar aqui sempre o mais mastigadinho possível, mas vale a pena o estudo de vocês também, para vocês ficarem por dentro mais ainda mais a fundo. Então, ó, agora o terceiro fundo imobiliário que eu quero passar para vocês é o RZTR11. Agora, né, mais um fundo imobiliário de tijolo. Como vocês podem ver, os fundos imobiliários de tijolo estão extremamente descontados. Lógico que tem fundo imobiliário aí de papel muito bom. Vou dar só uma pincelada aqui. O BTCI11, que está muito bem descontado. É um fundo imobiliário muito bom, um fundo imobiliário de papel excelente, né? Só dando essa pincelada aí, para quem ficou até aqui no vídeo, vai pegar essa pinceladinha que eu dei aí no BTCI11. Mas o RZTR11, todo mundo deve conhecer aí, né? Da Risa Terrax. Para quem não conhece, ele é um fundo imobiliário voltado ali mais para arrendamento de terras, compra e vendas de fazendas agrícolas, fazendo esses modelos de negócio que ele arrecada dinheiro para o seu fundo imobiliário e distribui dinheiro para os seus cotistas. Já fiz um vídeo bem legal falando do RZTR11 aqui no canal. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo de novo, porque eu gosto demais desse fundo imobiliário. É o queridinho da minha carteira. O RZTR11 é fantástico. E olha só isso, ele está ali cotando R$ 91,33. Ele tem um dividend yield extraordinário de 13,33%. Outro fundo imobiliário de tijolo distribuindo uma porrada de dividendos para os seus cotistas. Lembrando de novo que é isento de imposto de renda. Isso, ele está ali descontado, né? 6% descontado, está com PVP de 0,94, uma liquidez diária de 2,39 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de 11,58%. E para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos no RZTR11, hoje teria ele aproximadamente R$ 1.631,97. E aqui, ó, só algumas informações sobre o RZTR11, né? Segmento híbrido, como que eu falei, né? Mas ele é do agronegócio. Ele está ali com uma vacância de 0%, então impressionante, né? Todas as suas fazendas que ele tem, né? Quando ele faz uma compra, né? Depois ele faz uma venda, ele faz um arrendamento de terra. Então, todas essas fazendas que ele tem inquilinos. Todas elas estão com inquilinos, né? Nenhuma delas está vaga nesse exato momento, com uma taxa ali de 1,25% ao ano sobre o patrimônio líquido. Então, ó, 143 mil cotistas com 18.851.709 cotas emitidas, com valor patrimonial muito grande também de 1,82 bilhão. E o último rendimento por cota foi de 1,05. Ele está com um guidance ali, né, de distribuir entre 1,05 e 1,10. Mas eu vi um diretor ali da Risa Terrax falando que talvez, né, pelos modelos, pelas coisas que estão acontecendo no fundo imobiliário, que está sendo muito bom para o RZTR11, pode ser que nesse próximo trimestre aí de 2025, o guidance pode chegar a 1,20 centavos por cota. Então vamos ficar ligado aí nas próximas notícias, nas próximas coisas que vão acontecer no RZTR11, porque eu vi, né, vi um vídeo dele falando que ele vai
o RZTR11 está com um modelo muito bom de negócio, está comprando fazendas muito boas e vai vender fazendas muito boas também. Então vamos ficar de olho no que vai acontecer, porque ele falou que o guidance pode chegar a 1,20 centavos por cota. Vamos só dividir aqui, ó, 13,34% dividido por 12. Ele está ali com incríveis 1,11% de distribuição no mês para os seus cotistas, né? Muito bom ali, não está falando yield, mas eu fiz as contas aqui para vocês, então muito bom. Aqui, ó, um gráfico nos últimos 5 anos, né, do dividend yield, que ele está ali no dividend yield médio nos últimos 5 anos de 15,87%. E aqui ele pagou nos últimos 5 anos, ó, muito legal. Nossa, ali em 2021 ele vinha pagando uma porrada de 1,25. Será que vai acontecer de novo, né? Esse guidance que ele falou e pode chegar a 1,20 centavos. Historicamente a gente já viu que eles chegaram a 1,25 centavos por cota. Nossa, isso aqui ia ser extraordinário. Olha, isso aqui chegou a 1,40 ali em 2023. Muito bom, né? Deve ser quando ele faz uma venda de uma fazenda muito boa, igual o cara falou aí, né? O gestor falou. Quando eles fazem essa venda, a porrada de dividendos vem muito grande, né? O modelo que eles fazem, né, ali de leaseback é muito legal, né? Então é interessantíssimo, é muito legal quando você abre o relatório gerencial, vocês leem tudo isso daí que tem, o modelo de negócio, é sempre importante. Eu sempre falo, tira um tempinho aí da semana de vocês, né? 1, 2 horinhas ali no dia. Abra um relatório gerencial, senta, pega um cafezinho, né? É sempre bom, né? Café e dividendos é sempre bom. Dê uma lida ali no relatório gerencial que vocês vão ficar sempre por dentro do que está acontecendo nos fundos imobiliários. Então aqui, ó, a Datacom, quando ele faz o anúncio de pagamentos de dividendos, e quando ele faz os seus pagamentos, ele sempre faz o anúncio de pagamentos de dividendos no último dia útil do mês. Então hoje, né, dia 31, acredito que ele vai fazer o seu último anúncio, né? Isso você já não fez, porque eu estou soltando um vídeo agora que é às 7h30 da noite, então já deve ter feito, né? Porque o mercado fecha às 6 horas aqui no Brasil, então talvez já deve ter sido feito o seu anúncio de quanto ele vai distribuir de pagamentos de dividendos que ele vai pagar no mês, e ele sempre faz uma semana depois, então semana que vem ele vai fazer o pagamento de dividendos, ele vem distribuindo esses 1,05 de dividendos por cota para os seus cotistas. Então que está a forma do Magic Number do RZTR11, o valor atual da cota de R$ 90,89. O último valor de dividendos pagos por cota foi de 1,05, então vocês têm que ter aproximadamente 87 cotas para gerar esse efeito bola de neve com o RZTR11, porque com essas 87 cotas vocês já receberiam 90,89 e comprariam uma nova cota dele. Então 87,90,89 vocês teriam que ter aproximadamente R$ 7.908 investidos no RZTR11 para gerar esse efeito bola de neve com ele. Então, descendo aqui, ó, fundo imobiliário é excelente, muito bom, nota 5 estrelas. Aqui, ó, ele tem 9 fazendas no Mato Grosso, 9 no Maranhão, 3 em Tocantins, 3 no Goiás, 1 no Paraná, 1 na Bahia e 1 no Piauí. Um dos maiores polos aí que nós temos do agronegócio, eles têm fazendas. Então vamos abrir, olha, soltou no dia 29/7 o relatório gerencial. Vamos estar abrindo aqui, um relatório gerencial bem bonito, muito legal do Risa Terrax. Eles fizeram uma modulação uma reforma aqui no seu relatório gerencial, eles mudaram a cara dele, era diferente antes, agora está muito mais bonito, na minha opinião. Então aqui, ó, o Risa Terrax, né, o RZT11, ele tem 22 propriedades, né? Ali, né, a maior deles, ó, como eu falei, ó, Buy to Lease, aqui tá a tese de investimentos, ó, Buy to Lease, Sale and Leaseback, comentei para vocês. Então, Land Equity, Buy to Lease, então são esses três modelos de negócio que ele tem, né? Lá em cima no relatório gerencial eles comentam sobre esses 3 modelos de negócio. Eu não vou comentar tudo agora, senão que o vídeo vai ficar com 40 minutos. Mas, ó, falando, ele tem essas 3 teses de investimento, que é Buy to Lease, Sale and Leaseback e Land Equity. Então, através desses modelos de negócio que eles arrecadam dinheiro para o fundo imobiliário, através desses negócios que eles distribuem dividendos para os seus cotistas. Então, ali, ó, o maior dele, a fazenda ali que eles têm, né? O maior negócio que eles têm é a Fazenda Bom Jesus. Mas descendo aqui, ó, mais um pouquinho para baixo, muito bonito, né? Essa capa de portfólio, eu gosto demais do agronegócio. Gosto demais de estar investindo através do fundo imobiliário de tijolo no agronegócio. Eu invisto no RZTR11 através do fundo imobiliário ali dos FIAGROS, né? Que são parentes ali dos fundos imobiliários. Eu invisto no XPCA11, né? Que é XP Crédito Agrícola. Então aqui, ó, a primeira fazenda, ó, Fazenda Santa Clara, como vocês podem ver, tem uma área total, né, de 12.272 hectares. É muito legal porque a hora que você abre isso, aqui mostra a área explorada, né? E ali em cima, aqui no canto esquerdo, mostra a área de plantio e as culturas que são produzidas ali naquela área, né? A cultura de soja, milho e sorgo aqui nessa fazenda. Então, muito legal, vocês conseguem ver todas as fazendas aí, ó. Nessa outra também é soja, milho e sorgo, com potencial para cultivo de algodão, porque olha o tamanho dessa fazenda, olha o tamanho dessa área explorada, então é muito grande, são fazendas gigantescas. Como vocês podem estar olhando, o relatório gerencial bonitinho, bem detalhado, muito legal. Entre aí no relatório gerencial, dê uma olhada para vocês ficarem por dentro também desse modelo de negócio, porque o RZTR11 é interessante, está extremamente descontado e ele distribui muitos dividendos para os seus cotistas, como eu mostrei ali para vocês.
Então, beleza, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. 3 fundos imobiliários excelentes, extremamente descontados e que estão distribuindo uma renda mais passiva aí todos os meses, isentos de imposto de renda para os seus cotistas muito alta. Então era isso, vou deixar aqui embaixo outros vídeos com outros estudos e outras análises para quem quiser ver. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações, compartilhar o vídeo para mais pessoas, nunca se esquecendo que o segredo do crescimento é fazer o melhor investimento sempre. Era isso, um forte abraço, valeu, falou, fui!